Boa noite, dona de oficina. Maravilha. E eu quero mudar esse boa noite também. Quero dar boa noite para as donas de oficina. Porque afinal eu lembrei, né? A gente lembrou, olhou, esqueceu que atrás de todo dono de oficina também tem a sua esposa, as donas de oficina. É Então, verdade. a gente fala aqui muito dono, e tem as donas também, donas de oficina. Primeiramente, desejar um feliz Dia dos Pais para os donos de oficina que estão acompanhando a gente aqui hoje. Isso já mostra que a atitude de vocês está no caminho certo, acredito, para querer mudar isso aí, né? De querer organizar a oficina mecânica de vocês e lucrar mais. Beleza? Então, hoje, domingo, Dia dos Pais, nós estamos na nossa 7ª live do aquecimento da jornada resgate da oficina mecânica. A jornada resgate da oficina mecânica, para quem não sabe, é um evento que vai ser ao vivo, online e gratuito, que vai acontecer no dia 22, 23 e 24 de agosto, sempre às 20 horas ou 8 da noite, horário de Brasília, tá bom? Nesse evento, o Edu vai ensinar você, dono de oficina, um método para você organizar a sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Para você que não se inscreveu ainda, está acompanhando hoje a gente aqui na live, para quem está no YouTube e no Facebook, o link fica sempre aqui na descrição. Para quem está no Instagram acompanhando a gente, o link fica aqui no bio, na bio do perfil do Edu, da Tagma, tá bom? Então, não tem desculpa para não se inscrever e participar, beleza? Eu sou o William Rezende, ou perguntador, né? Acho que esse negócio pegou, né? Eu pensei que você não ia falar. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e também o criador do método da mecânica da mente. O que a gente vai falar hoje, Edu? O que fazer para os clientes valorizarem o trabalho da sua oficina mecânica? É isso aí, dono de oficina. Se você acha que o seu cliente não valoriza o trabalho que você faz, é nisso que a gente vai falar hoje. Vamos te mostrar o que você precisa fazer, na verdade, né? Como fazer para que os clientes valorizem. E falando nisso, nossa, mas o que isso tem a ver com organizar a oficina, lucrar mais? Tem tudo a ver. Porque quando você se sente valorizado, você vai ficar mais leve, a oficina vai ficar melhor e tudo vai se encaixar. A organização vai ficar mais fácil, o lucro vai cada dia ficar maior. Beleza? Então vamos lá, Du. Eu acho que assim, hoje uma live especial, Dia dos Pais, uma live de valorização, né? Os pais aí todos sendo reconhecidos, sendo relembrados, né? Pelos filhos. Vamos começar lá, né? Qual que é a diferença entre ter o trabalho valorizado e ter o trabalho reconhecido? E o que eu quero dizer com isso? Ser valorizado é tipo aqueles pintores que só são valorizados depois que morrem. Tipo, qual que é a diferença disso entre ser valorizado e ser reconhecido? Para mim, já anda tudo junto, William. Já anda tudo junto, ser valorizado, ser reconhecido. Antes de mais nada, né, acho que é bom a gente ressaltar um ponto da seguinte maneira, William. Eu fiz até algumas anotações aqui, porque, olha só, a gente tem que entender qual é o significado de preço e valor. Tá? Vou entrar um pouquinho nesse ponto aqui, porque Então, o valor é a mesma coisa que o preço? é, Eu acho que é para isso que você vai perguntar. isso, bora entrar nesse ponto porque é necessário. E você já falou um negócio extremamente importante aí, né? Então, todos nós sabemos que preço é o que o cliente paga por aquilo o serviço prestado, certo? Já o valor é o que ele ganha ao adquirir aquele produto ou serviço. No nosso caso, serviço. Então, já tem ali aquele negócio. A gente tem que entender já os primeiros passos aí. Qual é o tipo de cliente que você atende? Você atende o cliente que ele vem por preço, né?
Será que o seu preço ele não está muito defasado, do qual está fazendo com que ele não encontre valor naquilo que está sendo entregue? Então, a gente já começa mais ou menos já dessa forma. Então, preço é o que o cliente paga pelo serviço, né? E já valor é o que ele... Ó, meu, já está dando uma dica muito grande aí. Valor é o que ele ganha. Então, querendo ou não, existe uma percepção aí. E essa percepção é um ponto muito importante que a gente vai poder estar discorrendo aí. Então, Mas que tipo ganhar de... não é só o dono de oficina que ganha? Não é ele que recebe o dinheiro, ele não é que está ganhando? né? A verdade é assim, a gente incentiva muito o dono de oficina a entregar valor para o cliente, para ele ser valorizado. Então a gente vai falar uns tópicos aqui interessantes, para quê? Para que a gente possa estar auxiliando o dono de oficina para que ele receba, né, não só o valor ali, né, financeiro, mas ele seja reconhecido. William, que eu estava analisando? Tem um livro que eu gosto muito aqui, tem os meus livros ali atrás, né? Tem esse daqui, ó. Ouse Ser Diferente. Né? Meu, esse livro é um dos melhores livros que eu li. Tem um trecho aqui dentro que ele fala muito interessante. Por exemplo, a gente vive uma era da conexão. Apesar do pessoal estar muito à distância, tá, sabe, esse negócio do online aí, mas querendo ou não, o cliente ele quer uma aproximação com o dono da oficina. Ele quer uma aproximação ali com quem vai cuidar do carro dele. Então, assim, ele quer buscar conexão. As pessoas sentem falta disso. Existia um tempo atrás, um ciclo, né, do que o comércio vivia, que o que era valorizado era o produto. Hoje já não mais. Hoje, o que o cliente valoriza mesmo é você, dono de oficina. Se você perceber, ele quer o que você está oferecendo. Então, você vê aí grandes, né, as pessoas aí que estão utilizando bastante da internet para fazer divulgação dos seus serviços e tudo mais. Quando o cliente entra em contato com ele, o que ele está querendo? Ele está querendo o dono da oficina. Por isso da importância da internet, mas isso daí a gente vai falar mais para frente. Mas a pessoa quer aquela conexão. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer aí é você se valorizar. É você saber o profissional que você é e você demonstrar isso. Então, assim, o cliente ele vai querer criar aquela vontade de consumir o que você tem para oferecer para ele. Nesse livro aqui fala muito, né? Alguns tópicos, né? Fala acerca de relacionamento, que a gente cria relacionamentos na nossa oficina. E de uma certa forma também a gente tem que entender que relacionamento com o nosso cliente, todo dono de oficina faz de tudo para ser um relacionamento duradouro. Porém, nem sempre acontece isso. Então, existem ciclos de relacionamento aí do cliente dentro da oficina mecânica por uma série de fatores. Mas se você consegue fortalecer isso cada vez mais, você é muito beneficiado. E querendo ou não, você se torna valorizado por isso. Certo, William? Isso. Então, na verdade, quando eu falei da referência, ser valorizado e ser referência é a mesma coisa, mas valor é diferente de preço, então. É isso? Exatamente. Então, O beleza. valor. Agora, Pode pode falar. falar, é só falar. Então, eu entendi. Entendi. Era só para ter certeza se eu entendi certo. Pode continuar aqui agora. Bora? Você, Vai, não, vai. você ia continuar falando alguma coisa, eu Ah, interrompi. Só não, eu já ia emendar aqui do que a gente tem aqui. Algumas atitudes, né? Por exemplo, William, será que o dono de oficina, ele de uma certa forma, ele fica muito preocupado em executar o serviço, em fazer ali, arrumar o carro e tudo mais. Mas assim, será que realmente ele sabe o que que é que o cliente espera dele? Né? Será que ele já perguntou? Será que ele já se interessou? O que é que o cliente espera dele? Então, assim, se o cliente, ele de uma certa forma está indo ali
receber o que ele tem para oferecer. Ele está se mostrando ali na internet, seja lá onde for. Mas realmente, você sabe o que o seu cliente espera de você? Se você fizer uma pesquisa rápida ali na internet, que diz assim, o que os clientes esperam das empresas, você já vai ter um grande ganho de informação para que você possa estar aplicando dentro da sua oficina e você sendo valorizado, né? Aos que estão aqui, né, junto conosco, você sabe, dono de oficina, o que é que o seu cliente espera de você? Então, assim, baseado aí em cima disso, vamos analisar o seguinte, William, né? Comprometimento. O cliente, ele espera um comprometimento ali de você para com ele. Então, como que você pode desenvolver o comprometimento? Tem alguns pontos que a gente pode entrar aqui, William, que de uma certa forma ele vai abranger em quase todos os pontos. O comprometimento, ele já tem assim, por exemplo, o cliente, ele entra em contato com você, ou seja, através de um telefonema ou através de uma mensagem, o que ele vai esperar? Um retorno rápido. Querendo ou não, isso já é um início de um relacionamento que gera comprometimento. Então, assim, você responder rápido a mensagem do cliente, você atender o telefonema dele, você está disponível na hora que ele entrar em contato. Poxa, Eduardo, mas eu sou ali, é só eu, mais um ajudante, e ali eu, assim, às vezes estou trabalhando. Então começa a criar formas, né, de que o telefone fique próximo de você. Querendo ou não, existe aquela luta. Poxa, mas aí o WhatsApp, né, mensagem, esses negócios vai ficar, de uma certa forma, me atrapalhando toda hora. Quando se fala em atendimento ao cliente, não é atrapalhar. Afinal de contas, quem é o pilar principal das nossas oficinas, né? São o cliente. Então, assim, eu já percebi, eu teve uma situação, William, de um cliente que ele precisava executar um serviço no carro dele, uma revisão. E o que ele fez? Ele não tinha muito conhecimento ali na região, ele procurou por oficina mecânica e ali ele encontrou ali na primeira página 4 ou 5 oficinas. Isso depois ele falando para mim o que levou ele a trazer o carro na Tagma. E ali ele fez o seguinte, ele falou que ele olhou, a primeira oficina que ele ligou, não atendeu o telefone. Aí ele não quis ligar novamente. E era uma oficina que estava bem conceituada ali na primeira página do Google. A segunda demorou para atender, ele não foi muito bem recebido, simplesmente foi um alô, só um alô. Alô? Aí ele é da oficina? Aí ele é assim. Pô, eu queria saber se eu posso levar meu carro, eu estou precisando fazer uma revisão. Aí ele falou: você quer trazer hoje? Hoje não dá. Ele já foi meio que atropelando, assim, de uma certa forma, tipo, né? Fala logo que eu já vou desligar. E ali ele pegou, ele, não, tranquilo, eu vou marcar um outro dia então. E aí a terceira foi a quarta oficina que ele entrou em contato, foi a Tagma. E aí foi muito bem atendido ali. Tagma, Luana, boa tarde. Aí ele, boa tarde, tudo bem e tal, eu preciso fazer uma revisão no meu carro. Aí ela, tá, tem algum detalhe que o senhor quer passar ou coisa do tipo? Aí ele falou, tem um detalhezinho que eu gostaria. Então, o senhor consegue segurar só um instantinho? Eu vou passar aqui para o Eduardo, ele vai conversar com o senhor. Tá bom, tá bom. Então, rapidamente, ela já passou para mim e ali eu dei o máximo de atenção possível para ele, ele agendou e levou o carro. Então, assim, é um cliente que já está conosco há bastante tempo. Então, você vê, o relacionamento que você cria com o cliente já gera o comprometimento, que é o primeiro ponto que o cliente espera da oficina, o comprometimento. O comprometimento, ele vai também a partir do momento que ele levar o carro na oficina. Por exemplo, é lógico que tem aqueles que é um pouquinho mais acelerado, né? Ele nem deixou o carro, ele quer saber se já foi feito o diagnóstico, se o carro já está pronto, né? Tem esse daí. Mas isso Mas aí é também perfil, né? A gente vai aprendendo os perfis. exatamente, é o perfil comportamental. Então, assim, por exemplo, aí se você promete alguma coisa, o comprometimento também gera essa parte. Aquilo que você prometer, de preferência que você simplesmente você
cumpra com aquela promessa. Por exemplo, tem situações que às vezes eu falo para o cliente, eu falo, ó, a gente já vai fazer o diagnóstico, então provavelmente até próximo da hora do almoço eu já consigo passar o relatório para você. Então, assim, eu passei uma promessa para ele. Então, assim, de uma certa forma, isso vai ficar na mente dele. Então, o que que eu faço? Eu já crio ali um ícone ou um alarme, alguma coisa do tipo, que eu já preciso fazer aquele relatório. Aí eu já crio a lista de prioridades. Então, dependendo do andamento do agendamento ali, eu não posso de maneira nenhuma falhar com o cliente nisso, porque ele está aguardando. Então, quanto antes você conseguir, você já está indo aí de superar a expectativa do cliente, né? Então, o primeiro ponto que o cliente espera da oficina mecânica é o quê? O comprometimento, né? Aquilo que ele também prometer, ele cumprir, executar um serviço de qualidade, né? É um mínimo, tanto que assim, todos os treinamentos que eu faço para integração de colaboradores, seja da Tagma ou seja das oficinas que participam da mecânica da mente, porque eu também chego a conversar com um colaborador que está fazendo integração das oficinas, né? Aí o que que acontece? Eu falo para eles, eu falo, ó, trabalho, né, com que é trabalho com qualidade e excelência, isso daí acho que é uma obrigação, né? Agora aí sim, aí a gente vai passando aí os pontos, né, que a gente gosta de ressaltar na integração. Então, o primeiro ponto, ele é o comprometimento. Então, todo relacionamento, né, quando há, por exemplo, o rapaz que vai começar a namorar, o que que a namorada espera ali do namorado? Um comprometimento, um compromisso, né, lealdade, fidelidade. O cliente também é um dos primeiros pontos, ele espera isso, né? Da mesma forma que ele confia em nós, a gente confia no cliente, mantém aquele, aquele relacionamento bem bacana. Então, isso daí é extremamente importante, certo? Outra coisa que o cliente. Oi. Peraí, desculpa, antes só. Você deu um exemplo que me clareou um pouco, mas eu queria só ir um pouquinho mais a fundo nessa parte. Eu entendi o comprometimento com a oficina e o cliente. Beleza, você me deu um exemplo aqui do relacionamento homem-mulher, casais. Certo. Ah, beleza, você está comprometido, você está comprometido. Mas existem algumas coisas, e quando, assim, você tenta mostrar o comprometimento, ou você tenta mostrar o valor para o seu cliente que você está entregando, mas ele não reconhece isso, tipo, assim, Ele quando não enxerga. ele não enxerga isso, como que você faz para mostrar isso? Tá, então vamos lá. Você fez uma pergunta legal, porque o que que acontece? O dono da oficina, algumas coisas chamam a atenção dele. Por exemplo, quando o cliente fala que está caro, meu, parece que aciona um gatilho no dono da oficina que é uma loucura, né? Já que o programa que a gente oferece para o dono da oficina é a mecânica da mente, então simplesmente ali o que que vai acontecer? Parece que tem algumas coisas que parece que se tornam um gatilho. Um outro ponto é aquele quando o cliente fala assim: "Nossa, meu, mas eu fiz um orçamento num outro local e o valor fica mais em conta". Esse daí é outro gatilho que quando aciona, parece que é meio que uma ofensa para o dono da oficina. Então tudo isso são objeções que ele tem que contornar. Então isso daí também que você, né, acabou de falar que tá relacionado quando o cliente não enxerga o valor. Aí o que que aconteceu, William? Lá atrás, quando isso acontecia, porque na Tagma a gente tem todo um processo, né, para receber o cliente, que nem eu acabei de falar. Primeiro um atendimento personalizado, a gente procura sempre atender o mais rápido possível. Mandou mensagem, a gente já dá um retorno para o cliente. Então, uma série de fatores ali na jornada do cliente para que ele entre até a Tagma, a gente cuida bastante. E aí, assim, algumas vezes aconteceu do cliente não reconhecer e eu ficava triste. Eu falava, meu Deus do céu, a gente entrega tanta coisa, eu já estou fazendo um negócio bem bacana aqui, ele não está reconhecendo. Como pode isso, não sei o quê. E uma vez eu fui num treinamento e ali eu fiz essa pergunta pro instrutor ali. Eu falei, meu amigo, quando o cliente não reconhece um monte de coisa que você entrega de valor ali, o que que eu faço? Aí ele fala, meu,
fala para ele, mostra para ele o que é que você... Falei, então eu, por exemplo, quando eu perceber que ele não está enxergando o valor, eu tenho que falar para ele. Aí ele, não tem problema nenhum, mas assim, fala de uma maneira, né, tranquila, suave ali, que ele possa compreender. E não é que logo que eu saí desse treinamento, né, no decorrer da semana ali, o que aconteceu? Tem uma cliente que já de um certo tempo ali da Tagma, na hora que ela olhou, ela falou: meu, ficou bem além do que eu imaginava, tal, né? Ficou um valor bem puxado. E eu olhando ali, não estava o valor assim, eu até considerei o valor muito justo. Como ela já era uma cliente que já tinha um certo tempo, e ali eu falei para ela assim, porque eu percebi. Aí eu falei: nossa, amiga, meu, eu assim, você falou isso daí, eu entendi o que você quis dizer, mas eu posso falar o meu lado? Ela falou: "Pode". Eu falei: "Eu acho que eu acho que tá um valor justo". Sabe por quê? Porque, assim, ó, todas as vezes eu vou buscar o carro ou na sua casa ou na empresa, que é próximo, então, assim, você tem um baita de um conforto de você não precisar se deslocar para cá, e você ter um gasto com Uber. Então, assim, a comodidade de ir buscar o carro e na hora de entregar, eu entrego ele para você e depois, quando eu vou entregar, ele tá lavadinho, bonitinho ali, prontinho, cheiroso. Meu, na hora ela falou assim: "Nossa, Eduardo, me perdoa. Você tá certo, não, pode ficar tranquilo, pode executar o serviço, tá certo". Então, assim, aí eu falei: "Poxa, é verdade". Então a pessoa, né, ela talvez não estava enxergando ali e foi necessário eu trazer as claras para ela. Já aconteceu outra situação, né, de uma cliente que aí ela fez um questionamento, e aí eu falei para ela, eu falei assim: "Puxa, deixa eu perguntar um negócio para você, você gostou do relatório que eu enviei para você? Né, descrevendo detalhadamente, ponto a ponto, tudo que eu passei, você compreendeu? Eu fui claro?". Ela falou: "Nossa, esse relatório aqui eu nunca vi nada parecido com isso". Ela falou: "Poxa, o valor que o tempo que eu invisto para criar esse relatório, né, é porque eu estou querendo, assim, eu estou muito preocupada com você, em você compreender todos os pontos, tudo certinho, para que não fique nenhum tipo de dúvida. E se tiver dúvida, eu estou aqui à disposição para esclarecer para você". Então ali eu mostrei para ela, e ela mesma falou: "Nunca vi nada parecido com isso". Então, assim, aí ela começou a enxergar o valor. E ali o máximo que eu precisei fazer com ela foi o quê? Negociar o prazo de pagamento, que aí é a questão do parcelamento. Mas fora isso daí, então assim, William, tem situações que às vezes vai ser necessário a gente mostrar para o cliente, né, conversar com ele, que talvez ele não esteja enxergando de alguma forma. Esse é um dos pontos. Então, se eu posso até também dizer em outras palavras, para ver se eu entendi mesmo, é a mesma coisa daquilo assim, quando você quer, por exemplo, você quer que a Maria Eduarda faça, vou dar um exemplo, você quer que a Maria Eduarda recolha a roupa do varal que está lá da sua casa, porque vai chover. E já guarda, recolhe todo mundo. Só que você fala assim: Duda, recolhe sua roupa do varal. Só que para você, ela tem que recolher toda a roupa. E ela só vai lá e recolhe só dela. Depois você chega em casa, a roupa. Mas ela fala: Mas você falou que era para recolher a minha. Então, ou seja, é como se você não mostrar esse valor, é como se você não estivesse tendo uma comunicação clara. É isso? Exatamente. Às vezes, assim, aí você tem que entender a posição do cliente. Você vai ter que, de uma certa forma, entrar no mundo dele. É o ritmo, é a situação ali. Talvez ele entre. Você está passando uma estimativa e ele ali está numa reunião, ele não está conseguindo enxergar direito. Então, tem uma série de fatores que você tem que estar bem atento com isso daí, William. Mas a comunicação também ela é fundamental, né? Ela tem que ser clara. Por exemplo, cliente mulher, né? Eu vou tirar por base mais ou menos a questão do que às vezes eu vejo na internet. Eu vejo muito dono de oficina fazendo postagem muito técnica. Aí eu fico pensando, será que na hora dele comunicar com o cliente, ele vai ser tão técnico assim, e aí vai gerar, de uma certa forma, uma dúvida no cliente? Por exemplo, mulher. Geralmente, quando é com mulher, eu faço colocações simples, bem claras, às vezes eu faço alguns comparativos,
para que ela possa compreender a importância, né? Então isso gera valor e você acaba sendo valorizado. Por quê? Eu sempre faço a pergunta: tudo que eu passei, ficou claro para você? Né? Aí ela falou: meu, mais claro que isso, e sempre falam, ainda mais eu não entendendo muito de carro, a maneira como você comunicou me deixou muito assim ciente da importância e muito esclarecida. Então ela percebeu isso daí, deixou bem claro, né? Bora para o próximo ponto? O que os clientes esperam de nós da oficina, William? É isso aí. É isso aí. O que Bora. o cliente... Uhum. Que Peraí. nós façamos. Peraí, Edu, desculpa, acho que deu um delay aqui. Pode ir aí. O que os clientes esperam dos donos de oficina? Então, os clientes esperam do dono de oficina, por incrível que pareça, que nós façamos mais que o esperado. Sabe a questão ali da expectativa? Por incrível que pareça, as pessoas criam sempre uma expectativa. Então, eles esperam que eu faça mais do que o esperado. Tem muito dono de oficina que às vezes tem medo de oferecer outros serviços, fazer um checklist para o cliente, com medo de estar empurrando o serviço, que é, né, empurroterapia. E não funciona dessa maneira. Por quê? Porque sempre quando a gente, por exemplo, quando você vai comprar uma peça numa distribuidora, você não espera que, se der um problema, você receba um suporte, né, seja muito bem atendido, não tenha nenhum tipo de problema, né? Quando você se relaciona com uma pessoa, sempre você não espera além dela, então essa expectativa é normal do ser humano. Então o que que acontece? O cliente, ele espera sempre um algo a mais de nós, donos de oficina. Então, se você, de uma certa forma, quando você está conversando com ele ali, não eleva muito a expectativa. Faça assim, você deixa bem claro para ele que você vai fazer um algo a mais, mas aí durante o processo do trabalho dentro da oficina, na hora da entrega, você entrega um algo a mais que vai elevar ainda mais, né, a expectativa e vai fazer com que ele fique muito contente. E aí vai fazer o quê? Valeu a pena investir o valor da manutenção que foi feita. Eu vou falar assim, um exemplo, né, de uma cliente. Eu tenho uma cliente que assim, ela recebeu indicação para estar levando o carro na Tagma, e ali ela já criou uma expectativa grande, porque a pessoa que me vendeu, a pessoa que vendeu a Tagma, já levou a expectativa lá em cima, né? Aí o que que acontece? Ela fez o serviço uma vez conosco, ficou muito satisfeita, indicou a filha, ficou muito satisfeita. Passou mais ou menos aí uns 8 meses, ela precisou fazer uma manutenção, revisão e mais alguns outros itens. Só que o que que acontece? Ela acompanha tanto a rede social da Tagma quanto o da Evolution, né, que a gente utiliza aqui para falar bastante aí, para ajudar donos de oficina. Então, assim, já teve lives que ela já assistiu. Então, imagina a expectativa dessa cliente. E aí, assim, a gente muito atento em relação a isso. Ela trouxe o carro esses dias, aí eu estava fora, mesmo assim a gente não deixou de atender, ela entrou em contato comigo. Eu avisei que eu ia deixar a Luana para cuidar, né, dela. E aí eu pedi para a Luana fazer um vídeo, né, mostrando o rosto, falando assim: oi, Rosângela. Ah, falei o nome da mulher. Eu sou a Luana. Então, assim, o Eduardo pediu para que eu, né, entrasse em contato com você e estivesse cuidando, né, passando o relatório do seu veículo, ok? E aí ela mandou esse vídeo e mandou o relatório do carro, né? Ficou um valor de manutenção alto, né, pelo veículo, mas assim, ela já estava pretendendo fazer, porque assim, ela falou assim: trocar de carro eu não vou trocar agora, eu consigo até vender bem o meu carro, mas comprar um outro eu não vou conseguir comprar, né? Não vou conseguir comprar um zero, vou ter que comprar usado, talvez eu vou precisar fazer manutenção nele. E aí o que que aconteceu? A gente foi lá, fez todo o procedimento e tudo mais, e ali na hora da entrega, a gente fez além, né? Teve muitas coisas que foram feitas no carro dela, além do serviço que foi combinado ali. Então, o que que aconteceu?
Na hora que eu entreguei o carro para ela, ainda levei uns presentes para ela, né? E ali ela ficou super satisfeita e ela efetuou o pagamento. Ela falou: hoje eu não vou andar com o carro porque eu fui entregar na casa dela. Hoje eu não vou andar com o carro, amanhã eu vou sair para ir numa consulta e aí eu te dou um feedback, né, a respeito do carro. Meu, no dia seguinte, quando essa mulher andou no carro, ela mandou assim um texto enorme agradecendo, muito feliz, muito satisfeita, né? Ela falou assim: caramba, valeu muito a pena ter investido. Então, assim, não pagou, não foi um valor, né? O valor baixo, foi um valor alto pelo carro, mas ela sentiu prazer naquilo que foi feito no veículo e a maneira como foi conduzido todo o passo a passo. Então, a expectativa que ela sempre teve por conta de ter recebido uma indicação, pelo que ela vê tanto numa rede social quanto na outra, e na hora da entrega foi elevada a expectativa e ela ficou altamente satisfeita, assim, meu, mas rasgou elogio, pediu para agradecer todo o time pelo empenho, pela dedicação. Então, assim, esse tópico aqui, né? Os clientes esperam que a gente faça mais do que o esperado. Então, bateu muito isso daí. Agora há pouco, William, eu coloquei no grupo, eu não sei nem se o meu xará tá aí, ele colocou lá num grupo, que eu coloquei a postagem sobre a aula de hoje, e ele colocou lá, assim, que o cliente, tipo, viu, assim, acho que teve uma situação que ele foi muito prestativo para esse cliente, o cliente ficou super satisfeito e mandou um texto, e ele printou e colocou lá no grupo. Então é altamente satisfatório, por quê? Porque o cliente, né, rasgou elogios ali pela dedicação, pela presteza, né, pelo tempo que ele executou o serviço de maneira hábil, que se não me falha a memória, acho que ajudou muito ele, a família, numa viagem ou ir fazer uma viagem. Então, assim, meu, tem muitas situações que, assim, da gente fazer além do esperado. Ontem mesmo você estava comigo lá na Tagno, né? Nós não trabalhamos de sábado, mas eu fiz questão de entregar uma Audi A4 para o cliente. Por quê? Porque ele ia viajar no domingo. Eu gostaria de um tempinho a mais para fazer o teste no carro, mas ele falou assim: nossa, eu tinha uma viagem programada para a Olímpia com a família e tudo mais. E aí eu falei: putz, isso daqui me chamou a atenção. Quando ele falou: putz, eu estou pretendendo viajar no domingo, então, assim, isso daí me chamou a atenção, fez com que eu testasse, ficasse até um pouco mais tarde, testasse ali o carro, né? Deixamos ele pronto, tudo bonitinho, lavadinho, tudo certinho, e entreguei. Na hora que eu fui entregar lá, ele falou assim: Edu, meu, não sei nem como te agradecer, meu. Você não sabe o quanto você me ajudou, porque agora eu vou conseguir fazer essa viagem aí e tal. Então, você vê assim, essa fala dele, mas não é aquela fala do cliente que ele quer porque quer o carro rápido. Não, ele falou: putz, né, eu precisava tanto dele para ir viajar, e você ir além da expectativa do cliente, né, atendendo a necessidade dele, porque assim, você está atento para o que o cliente diz, né, isso daí ele valoriza muito, tanto que o valor que a gente cobrou dele lá, ele nem quis olhar. Eu falei assim: o valor ficou tanto. Ele: não, tranquilo, né, faz aí no crédito para mim, tá tudo certo. E olha que recentemente ele investiu um valor alto no carro dele fazendo uma outra manutenção. Então, você não poderia ter falado: nossa, meu, ficou, eu já gastei da outra vez, gastar agora não. O prazer dele, né, de você estar indo além da expectativa com ele, fez com que o valor em si não fosse, né, o grande empecilho aí, e sendo que assim, eu não tinha nem passado o valor para ele. Era um serviço que eu já precisava executar. Ele, no momento, ele estava mais agradecido pelo fato de conseguir ir viajar hoje, né? Edu, então isso aí é um ciclo, né? Você valorizou o cliente, Sim, você subiu a régua da expectativa dele e ele te valorizou de volta. sim, Então, e você fez questão de mostrar o valor para ele, indiferente desse caso, igual no caso da cliente que você entregou o carro, que ela foi andar no outro dia, você mostrou a valorização e ela te reconheceu. Como você se sente quando acontece isso? Seu sentimento? o verdadeiro pagamento, né, William, do dono da oficina, não é o dinheiro que a gente recebe do cliente, é justamente isso, é a satisfação dele.
Isso daí, assim, traz um sentimento tão gostoso, né? Eu sempre dou um feedback para o time, quando o cliente elogia, eu faço questão de mostrar para eles, por quê? Porque é um time, é um conjunto, são todos ali que estão envolvidos naquele processo. Então, quando há um elogio, todos recebem, né? Não é o Eduardo só, não é a Roberta, não é a não, eles fazem parte disso. Então, assim, é altamente satisfatório, por quê? Porque toda a dedicação, todo o empenho, todo o treinamento interno que eu passo para eles, e a gente vem melhorando dia após dia e transmitindo isso para os alunos da Mecânica da Mente, sem dúvida nenhuma aí, William, acaba sendo muito satisfatório isso daí. Vale muito a pena você investir nisso daí, que é o próximo tópico. Uma alegria imensa. E eu sei que não é só eu, todo dono de oficina, quando ele recebe um elogio, e eu aprendi algo extremamente importante, que é o quê? Quando alguém fizer um elogio para você, receba, né? Fala assim, putz, eu aceito, né? Às vezes, quando a pessoa fala assim, oh, meus parabéns pelo seu aniversário, tudo de bom, eu falo, eu recebo, em nome de Jesus. Né? Quando a pessoa fala que você tenha muita saúde, paz, prosperidade, eu falo, eu recebo em nome de Jesus. Então, assim, a pessoa está desejando isso para você, então recebe. Né? Então, quando o cliente elogia, dá esse feedback bacana, recebe isso, fala assim, caramba, eu estou fazendo um bom trabalho, a gente está no caminho certo. Não é assim, não sei o quê. Ah, vai subir para o coração, eu vou ficar orgulhoso. Não, pode ficar tranquilo, é só você ter o controle disso daí, mas assim, ó, recebe o que o cliente está passando para você, né? Tenho Tem certeza que o que ele está um, falando é de coração e aí a gente tem que receber isso daí. tem uma coisa que eu já ouvi muito e isso mudou minha cabeça. Quer dizer, desculpa. Eu ouvia muito e depois que eu mudei a minha cabeça de algumas coisas, isso para mim não faz sentido mais nenhum hoje. Que é o seguinte, eu ouvia muito, era assim, ah, elogio é bom, mas não paga as contas. Você já ouviu isso também? Já, Já. Então, hoje para mim não faz mais sentido, porque elogio é bom e paga a conta sim. Por quê? ex Você te motiva a fazer o seu melhor. se você fizer um excelente trabalho dentro da sua oficina, o elogio, né, paga as contas e traz lucro, viu? Querendo ou não, se você tem uma oficina, se você tem uma empresa, é para gerar lucro. Então, assim, você se dedica, você entrega o seu melhor, você é valorizado e ainda consegue pagar as contas e ainda tem uma margem de lucratividade muito boa na sua oficina. A diferenciação ela vai fazer alguma coisa dá para você agregar na entrega para o seu cliente aí, né? E por falar de entrega para o cliente, pode falar, William. É só isso que eu queria mencionar. Acho que vamos para esse lado aqui agora, por falar em entrega do cliente. Antes de você falar o que entregar, eu queria só saber, assim, no senso comum de todos os alunos da mentoria da Mecânica da Mente, da MM, você pegou, onde que eles mais erravam que você pegar? Tipo, todos os alunos erravam nisso. Então, tipo, meu, só para não generalizar, claro, mas a maioria dos donos de oficina erram também na mesma coisa. O que que eles erram quando eles estão buscando a valorização do cliente, mas não rola? William, o que chama muita atenção é que às vezes a maioria deles estava preocupado muito na execução do serviço, em só arrumar o carro. E esqueci um pouco de olhar, exatamente, esqueci um pouco de olhar para o cliente, que é justamente o que a gente vem falando. Deixa eu melhorar a posição aqui, que é justamente o que a gente vem falando, que é o quê? As três pessoas, técnico, administrador e empreendedor. Se ele está focado muito só no trabalho, o que vai acontecer? Ele, de uma certa forma, não vai dar o ouvido para o cliente. Então, essa busca de melhoria dele, de valorização, ele estava deixando de dar atenção num ponto muito importante, que era ouvir o cliente. Tanto que na aula de vendas, né, chamou muita atenção deles, porque eles passaram a dar mais ouvido, a dar mais atenção para o cliente, e eles começaram a pegar detalhes, porque eu falei, se atentem aos detalhes que o cliente vai te passar.
não é só, você tem que estar bem atento para anotar. Ah, o cliente quer que verifique o freio, o cliente quer que verifique uma falha no carro. Isso é extremamente importante você anotar. Mas o cliente traz outras informações que demonstram uma dor por trás do problema do carro. E que se você estiver bem atento com isso. Tanto que, assim, o que os clientes esperam, né? A gente já falou aí, né, de ir além da expectativa, do comprometimento, a gente vai entrar no outro ponto que é o quê? O atendimento. O cliente, ele quer que você dê atenção para ele. Então, assim, ele está falando e você tem que ouvir o cliente. E quando você pega esses detalhes simples e você consegue ir além da expectativa, vai ser sensacional, né? Eu já contei algumas vezes e tenho até relatado o cliente que veio e falou que queria fazer uma revisão, não tinha nada de errado com o carro. Ele queria fazer uma revisão que ele ia viajar. Eu falei, você vai viajar? É longe, é perto? Olha a informação preciosíssima que ele me deu. Ele falou, rapaz, vai ser minha primeira viagem com meu filho. Ele está fazendo 1 ano e é a primeira vez que a gente vai na praia. Então, olha só a informação que ele trouxe. Por que ele estava levando o carro para a oficina? Porque ele queria se sentir seguro de que vai dar tudo certo na viagem dele, que vai ser maravilhosa, a primeira vez do filho dele na praia. E ali, para você ir além da expectativa do cliente, o que eu fiz? Como a Tagma está próximo ali, tanto da rodovia Castelo Branco quanto da Raposo Tavares, eu falei, Roberta, vem cá, quando o carro já estava pronto, né? É próximo, peguei um trechinho da Raposo, dei mais ou menos a velocidade ali, né, de 100 km por hora, vi que o carro estava alinhadinho, tudo certinho, né? A potência dele estava bacana e falei, Roberta, faz um vídeo. E ali ela ligou a câmera e eu falei, ô meu amigo, tudo bem? Ó, eu tomei a liberdade, já que você falou que vai viajar, como a gente está próximo da rodovia, eu peguei aqui a rodovia para fazer um teste certificado de que o carro está alinhado, de que está com a potência, de que está tudo certinho para que a sua viagem seja tranquila, ok? Então, o carro já está pronto, tal horário você já pode estar retirando ele. Meu Deus do céu, ele. Quando eu mandei esse vídeo, o cara falou: caramba, velho, poxa, muito obrigado, tal, não sei o que, pela preocupação. Então, assim, o cliente ele traz informações extremamente importantes para o dono de oficina, além do defeito do carro. E quando você vai além da expectativa, está muito voltado para isso. E ó, detalhe, o que nós fizemos? Depois que a gente entregou o carro, 3 semanas depois, eu entrei em contato com ele. Liguei, e aí, meu amigo, tudo bem e tal? É o Eduardo da TAG. Ô, Edu, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Falei, deixa eu perguntar, me fala aí como é que foi a viagem lá, seu filho gostou e tal. Ele falou, meu, foi a melhor viagem da minha vida. Meu, a hora que eu vi aquele menino dando uma tropeçada ali na praia, caindo, tomando aquela água salgada, fazendo aquela careta, meu, foi espetacular e tal, pô, bacana e tal. Então fechou, meu amigo. Qualquer coisa é só você dar um toque. Em nenhum momento, William, eu falei para ele, perguntei se estava tudo bem com o carro. Eu perguntei da viagem, eu quis saber como foi a experiência dele. E isso daí cravou no coração dele algo que, assim, para você fazer um pós-venda, que além de um bom atendimento, o cliente também espera um pós-venda. Então, assim, eu não falei sobre o carro, eu falei sobre a informação importante que ele me passou, que foi a viagem com o filho dele. De novo, né? Você fez o pós-venda, mostrando valor para o cliente para que ele possa te valorizar depois. E a valorização ainda foi no. A valorização ainda foi no. Opa. A valorização ainda foi no quê? Em observar muito, né, o que o cliente, a informação que ele passou, né? Então, o pós-venda foi, tipo, meio que fechou com chave de ouro, né? Edu, então, beleza. A gente entendeu algumas coisas, eu entendi algumas coisas aqui, né? Do você ter o comprometimento com o seu cliente. Se o seu cliente não está enxergando o valor, você mostrar o valor não tem nada de errado. Muito pelo contrário, errado é não mostrar o valor, né? Se eu entendi bem. Sim.
E você ficar atento, né? Não cometer esse erro de, tipo, ficar lá, só focar no carro. É. Legal. E para os donos de oficina que estão ouvindo a gente aqui hoje, que vão assistir a live de aquecimento depois, ou num podcast, quando a gente postar no podcast que vai ouvir a gente, o que ele pode fazer agora? Você vai falar alguma coisa aqui agora para eles, que ele, ao ouvir esse conteúdo que você vai dar aqui agora, ele já pode mudar na oficina dele, que vai ajudar ele na organização e vai ajudar ele a lucrar mais. O que ele pode Então, começar a pôr em prática agora? Como a gente sempre fala, aqui a gente dá sempre um conteúdo para você pôr a mão na massa. Depende só de você, mas você vai ter o conteúdo. O que ele pode fazer? tá. Ô, William, é justamente assim. É mais ou menos isso que você perguntou, é um pouco do resumo do que a gente passou hoje aqui. É necessário, assim, você saber o que é que o seu cliente espera de você. E de uma certa forma é você também. Chegando amanhã na sua oficina, pega ali um ou dois clientes ali, pergunta para ele o que é que você espera de mim. Tipo, o que eu estou fazendo realmente tá atendendo a sua expectativa? Tem alguma coisa a mais que você poderia me passar que assim seria interessante para você? Então, assim, acho que amanhã já dá para ele iniciar fazendo dessa maneira. Vai executar o serviço, na hora de entregar ali o carro do cliente, pergunta isso para ele, né? Esse é um dos pontos que já vai dar para você fazer. Então, assim, a gente já tem, né, o essencial ali, que é o cliente. Então, você ouvir, dar voz ao cliente. Por exemplo, hoje, se você for analisar, William, as grandes empresas têm como fala, né? É um setor que é o do customer success do cliente, né? Que é o que meu, ele vai querer saber a pesquisa de satisfação do cliente ali, vai mandar o questionário, inclusive o Paulo, que é professor, né, da mecânica da mente também, ele entrega para o cliente dele um link do Google com um questionário para o cliente atender, porque ele quer saber. Então, assim, são ferramentas simples, que não custa nada, que você pode estar fazendo para você ouvir o seu cliente. E uma outra coisa, William, que para a gente finalizar também, aí não vamos estender muito, que amanhã, segundona, amanhã, olha só, eu tenho um cliente que faz parte ali dos clientes VIPs da Tagma, e eu pego o cliente ali, o carro do cliente na zona cerealista, ali no centro de São Paulo. Então, quando é 4h30 da manhã, eu estou tomando Uber para 5 horas eu pegar o carro dele, e aí volta aqui para casa, pega a Duda e a Roberta e a gente já inicia o nosso dia. E eu sei que muitos aí ainda têm. Então, olha só. Outra coisa, William, que é extremamente importante, e isso é fato. O cliente, ele espera que a gente dê atenção para isso. É um negócio que vai chamar muita atenção. A reclamação que o cliente fizer para você, dê ouvido a isso. Porque, querendo ou não, a gente não consegue satisfazer a todos. Se o cliente falar ou fizer alguma reclamação, dá ouvido para ele. Então, assim, muita gente fala assim, Mas esse não leva para cliente o pessoal, né? é boa, Só, só não leva para boa. o pessoal, né? Você tá Não, pedindo. não leva pelo lado pessoal. Por mais que o cliente, talvez, ele desabafe e ele não volte mais na sua oficina, pega, aquilo pode ser um grito de outros clientes. Pode ser um grito que ecoa de outros clientes e que está passando desapercebido pelo dono da oficina. Então vamos lá. Eu já peguei a situação que a cliente ela voltou, ela fez uma reclamação, ela falou: Ó, Eduardo, eu não volto mais aqui. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, tá, William? Ela falou. E olha que, por incrível que pareça, assim, foi uma situação de injustiça. Mas ali não tinha como eu comprovar. Ela se achou no direito e ela falou ali. E ali eu falei assim: eu quero agradecer pelo seu feedback. O seu feedback é muito importante para mim. E eu já vou criar aqui algo para evitar que essa situação que aconteceu com você aconteça. Então ali eu já criei um ícone num processo, né, da jornada do cliente dentro da Tagma, que é justamente o quê? De uma certa forma, criei uma parte do processo. Qual foi na época? Isso já tem um bom tempo. Por exemplo,
ela alegou de que a gente tinha quebrado uma peça lá, ali no compartimento, no cofre do motor. Só que aquela peça já estava quebrada, porque nem passar perto daquele ponto a gente passou. Então, assim, aí a gente criou um procedimento que é o quê? Quando vai fazer ali a entrada do veículo, além de olhar se tem luz de injeção acesa, outras luzes, verificar alguns pontos do veículo, por exemplo, está com o carregador de celular, não está com o carregador de celular, tem suporte de celular, não tem suporte de celular, a gente está bem atento, tem óculos escuro, não tem óculos escuro, tem alguma coisa de valor. Uma outra coisa é a gente levantar ali o capô do carro, ver o cofre do motor, tirar algumas fotos e enviar para o cliente. Então ali a gente já vai perceber se o carro chegou ali, como já aconteceu depois, o carro chegou, tinha uma adaptação numa mangueira. Na hora a gente já bateu uma foto e falou, ó, já descobri aqui que tem uma adaptação dessa mangueira, você estava ciente disso? Aí ela falou, não estava ciente. Meu, isso daqui eu recomendo que a gente faça a substituição e faça da forma correta. Então eu evitei um possível problema futuro. Então, assim, ouvir a reclamação do cliente é muito bom. Tem um valor importantíssimo, né? Então, Você me não é que permite nem você fazer um falou. comentário, Du? Fala. Eu falar, igual a gente comentou, né? Desculpa. Ouvir elogio é bom e paga a conta. É, Agora, você ouvir a reclamação do seu cliente hoje é o que vai fazer você melhorar e lucrar mais. Porque você vai estar recebendo feedback quando você está errando. Faz você sentido o vai, que eu falei? você vai aumentar a margem de possibilidade de erro. Igual você aprender um processo de execução de um serviço num veículo para que você não tenha nenhum tipo de surpresa, por exemplo. Você vai fazer a troca de uma correia dentada de um Jetta, né, desses motor TSI, né? Então ali tem todo o procedimento ali, então tem alguns pontos ali que você vai melhorando seu processo de execução do serviço para que você não venha o que causar um problema no carro. Então, se você aplica tudo aquilo, então assim, a voz do cliente é você criar um processo que evite que ele tenha um desgaste, né, por alguma situação, né? Então, por exemplo, a gente falou um pouquinho, só para finalizar agora é verdade, tá, Will? A gente vai encerrar mesmo. Que é o quê? Você entender o perfil comportamental do seu cliente. Você, dono de oficina, já ouviu falar sobre análise de perfil comportamental? É uma ferramenta extremamente importante. Olha só. Por que eu estou falando isso? Porque tem clientes que são detalhistas. O seu relatório que você vai passar para ele aprovar, né? O seu relatório para o cliente aprovar, você vai ter que mandar tintim por tintim ali. Se ele tiver algum questionamento, você responde para ele. Não é o cliente chato, ele é um cliente conforme, um cliente estável. Por quê? Porque para tomada de decisão ele precisa do máximo de detalhe possível. Agora, por exemplo, um cliente dominante, né? Que é o D. Ele é o quê? Ele não quer saber do detalhe, ele quer saber o seguinte: ele quer saber quanto fica tudo para fazer e quando você entrega o carro para ele. Por quê? Porque o dominante ele é acelerado. Ele não quer saber de você ficar contando historinha, olha, porque aqui assim, meu, isso é direto, o problema do seu carro é a bobina. Só que não pode ficar só nesse componente, eu já estou passando um relatório para você do que precisa ser feito para deixar o carro em ordem. Eu sou, na minha análise de perfil comportamental, eu sou D84, então eu sou, assim, aceleradíssimo. A pessoa começou a ficar com muito lenga-lenga comigo, o meu ouvido ele fecha e eu já não dou mais atenção. E dependendo da situação, eu falo assim, por favor, já vai para o fim da história, já conta para mim quanto é que vai ficar, né? Ou o que eu preciso fazer para... Então, assim, você tem que estar muito atento em relação a isso. Cliente influente. Sabe aquele cara que conversa, ele gosta muito, né? Ele te chama até de uma forma mais, né? Criando uma intimidade. Meu, o cliente influente. Se você entende que ele é esse tipo de pessoa e você elogia ele, você já está caminhando para fazer o quê? Com que ele aprove a estimativa ou o orçamento. Isso daí é para uma outra live, a gente fala acerca disso, que são detalhes aí, que quando você entende de perfil comportamental, de quando você entende de pessoas e entende o seu cliente, se torna muito mais simples de você atender a necessidade. Eu não estou criando esse negócio de você
entender o cliente ou entender de análise de perfil comportamental para você, de uma certa forma, enganar o seu cliente, né? Não, pelo contrário, é para você entender ele como ele realmente precisa ser entendido, não segundo a sua visão, segundo a visão dele. Então, assim, todo cliente, ele traz informações extremamente importantes do qual você pode atender a necessidade dele aí e efetuar uma excelente venda e ele ficar muito contente aí com a sua oficina. Certo, William? Partiu o descanso? Acho que, foi bem interessante aí, né? Fiz até Eu, outras, fiz até outras anotações aqui, ó, mas foi praticamente você crie percepção de valor no seu cliente, né? Dê indícios de que vale muito a pena valorizar você, dono de oficina. Isso daí é muito importante. eu tinha esquecido dessa parte. Primeiro, né? Primeiro se valorizar. Exato. Segundo, mostrar o valor para o cliente. Não tem problema nenhum. Então, tranquilo. Du, quero agradecer essa live. Dia dos Pais, domingo, 9, agora já 10 horas da noite. E só terminar dando um recadinho de sempre, tá? Quem entrou aí, aos donos e donas de oficina que estão acompanhando a gente, aos papais donos de oficina que estão acompanhando hoje aqui a gente. Se você ainda não se inscreveu na jornada Resgate da Oficina Mecânica, se inscreva, tá bom? É um evento que vai ser online, gratuito e ao vivo. Dessa vez vai ser ao vivo. Dias 22, 23 e 24 de agosto. Sempre às 8 horas da noite ou 20 horas, horário de Brasília. Vale ressaltar que nossos amigos donos de oficina da região norte, às vezes está 2 horinhas atrás da gente aí, não se perder, tá bom? Então, nesse evento, o Edu vai ensinar vocês, donos de oficina, vocês, donos e donas de oficina, o método para vocês organizarem suas oficinas e lucrarem mais em 90 dias, tá bom? Então, quem está aqui no Instagram acompanhando a gente ainda, corre lá no perfil da Tagma Evolution, no perfil do Edu. Lá na bio vai ter o link, é só clicar, você vai ser redirecionado para uma página, coloca seu e-mail, tá tudo certo. Você vai receber um e-mail, você vai cair numa página. Se quiser entrar para o grupo, que é bem importante, onde a gente está mandando todas as notificações para você não ficar de fora de nada, perder nenhuma live, tá certinho lá, tá bom? Quem está no YouTube, no Instagram, desculpa, no YouTube, no Facebook, o link fica sempre aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom? Ó o Expert Master aí. É o mascote da Tagma. Mascote. Tá bom, gente? Quero agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Um bom domingo a todos. E que hoje é domingo quando começa a semana. Então, partiu segundona, organizar e lucrar, né? Segundou, tem uma semana abençoada aí. A gente vai ter uma semana muito importante aí, porque alguns alunos aí da Mecânica da Mente, a gente vai estar se reunindo para uma imersão bem bacana que vai acontecer quinta, sexta, sábado e domingo para potencializar mais. Assim, o que fez muita diferença na minha vida, eu consegui transmitir isso para eles e eles estão aí vindo. Aí tem até o Camilo, né? Lá do Paraguai, junto com a namorada dele, vão estar vindo para cá também, para estar participando. Né? Tem o Virgínio, que está aqui na live também, vai estar junto. Vai ter 2 do Paraná, 3 do Paraná, né? Vão estar vindo para cá. Então, assim, vai ser um final de semana. Eu acho que vai ser um dos finais de semana mais emocionantes assim da minha vida, porque você poder contribuir com a vida aí das pessoas é algo extremamente importante. E o que vai acontecer lá, eu sei que, assim, da maneira como eles vão vir, eles não vão voltar. E na sequência, né, depois dessa imersão, vai ter aí as nossas aulas aí, né, do resgate da oficina mecânica, porque a gente vai trazer para ser um conteúdo para contribuir muito com a vida do dono da oficina aí, sem dúvida nenhuma, e cenas dos próximos capítulos. Ainda há tempo, né, para o dono de oficina fazer grandes mudanças dentro da sua oficina ainda esse ano e já colher resultado, né, Will? E já colher resultado ainda esse ano, né? Quando a gente fala que é em 90 dias, é até 90 dias. Ou seja, hoje é 14/8, 14/9,
você pode passar um Natal lucrativo se você se inscrever já para esse evento desse ano, de agosto agora. Pensa nisso. Se eu fosse você, ficava bem esperto, né? Porque a gente vai ter um final de ano aí, meu doido, né? Se você já correr e fizer algumas mudanças aí, estruturar bem a sua oficina, você não vai sentir isso daí, não. Você vai passar e vai passar muito bem, que é o que todos estão fazendo aí, que já participam da mecânica da mente. Foi uma coisa que a gente falou ontem, né? As empresas, por que tem empresas aí que já tem mais de século de vida, quase 200 anos? Porque estão organizadas, estão preparadas para crises e crises. Então, Ainda mais no país que a gente vive, né? O pessoal exatamente. sempre luta contra, né? E quando aparece alguém que quer fazer alguma coisa, o pessoal ainda quer tirar para poder voltar a roubar o que roubava antes. Mas tá tudo certo. Vamos lá, vamos fazer nossa O parte. Brasil é assim. Gente, obrigado. Muito obrigado de Valeu, novo. Valeu. valeu, meus amigos. Deus abençoe. Ótima semana para você. E amanhã, espero vocês. Amanhã, às 21, a gente vai ter um papo bem legal. Além do William, o perguntador, a gente vai ter ali o Vinícius, né, da Marrov. O Vinícius é o homem que tem aí o sonho de consumo de muitos donos de oficina, né, que são os equipamentos aí. Vai ser um bate-papo bem bacana, que ele entende qual é a nossa necessidade e a gente vai fazer um bate-papo bem legal aí amanhã. Fechou? Aquele abraço, fiquem com Deus e bom Valeu, descanso. gente.